Fundo. Chamar o preletor da noite. Pastor Diogo, vamos lá. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. Glória a Deus. Jeremias, vamos lá. Aleluias. Deus vai te pegar nessa noite. Amém? É um tempo de reconstrução. E é necessário que nós entendamos o que está sendo reconstruído. E quando Deus falou para mim sobre reconstrução hoje, Ele falava sobre reconstruir a confiança no Senhor. No tempo que nós estamos, onde que as pessoas elas têm facilidade em conseguir as coisas, elas estão de alguma maneira fugindo daquilo que foi iniciado um dia, que é confiar no Senhor. O livro do profeta chorão, Jeremias, capítulo de número 17. Você sabia que Jeremias é conhecido como o profeta chorão? Aí às vezes a gente fala, tem um livro que ele fala Lamentações de Jeremias. Tem pessoas que falam, pensa que ele era chorão porque ele era frouxo, porque ele estava passando por situações onde que ele estava numa bad. Não, o choro dele era por Israel. Eu gosto de um hino que Sérgio Lopes ele canta, diz assim: chora Israel, Babilônia não é seu lugar. É entender que precisa voltar para casa, é entender que Deus deu aquele lugar por herança para eles de presente. Jeremias 17, a partir do verso 7. 7 e 8 só, na verdade. Vamos lá. Deus vai te pegar nessa noite. Diz assim. Quem achou, dá glória a Deus bem forte. Mas bendito é o homem cuja a confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Verso 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca. Repita comigo: nem deixará de dar fruto. Você entende? Que não é sobre dar fruto em estações. Não é sobre o inverno, não é sobre a primavera, não é sobre o outono, não é sobre o verão. Mas é sobre estar no Senhor, plantado junto aos ribeiros. A Bíblia gosta de dar referência que nós somos como árvores. E Deus, Ele é aquele que cuida de nós. João 15 diz que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está nele dá fruto, mas aquele que não está nele, a Bíblia diz que Ele poda para que dê mais frutos ainda. E tem um nível que Ele diz que poda e lança ao fogo, que é... Vamos lá, vamos orar nessa noite? Coloca energia na tua oração, coloca amor na tua oração. Amém? Toda vez que eu falar sobre energia, estou falando sobre o amor. Então, aumenta o seu nível de energia nesse momento. Porque aí dentro tem um amor que Ele colocou. Aleluias. Vamos lá, Lopes. Estou esperando vocês para a gente começar. Vamos lá. Se entregue nessa corrente de águas. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela Senhor, nós dor. te amamos, te louvamos. Ainda que Bendizemos o teu na santo nome, Senhor. terra Que o teu Espírito venha sobre nós nessa noite e teu Espírito possa e no chão navegar em nós e possa nos soprar como o vento, seu tronco nos levando para o centro da tua vontade, para o centro do teu querer. Que o Senhor derrame o teu cabode, a tua glória, a tua unção sobre nós. Que nós possamos, Pai amado, estar juntos a ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entender a complexidade e a simplicidade das coisas, Pai. Então fala tu, Senhor, aos nossos corações. Fica à vontade para o Senhor derramar a sua torrente. Fica à vontade para o Senhor derramar
o seu amor em nós, Pai amado. Por favor, Senhor, nos leve, Senhor, aos níveis mais profundos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, Gabi, fica à vontade. Aleluias. Glória a Deus. Igreja, estamos na época onde o que mais nós temos escutado é para nós sermos confiantes. Só que não confiantes em Deus. Fala sobre uma autoconfiança. Fala sobre você estar plenamente convicto em você, não é mais sobre Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Não, as pessoas elas usam esse versículo de forma errada. Quando fala maldito o homem que confia no homem, não está falando maldito o homem que confia no outro homem. A Bíblia nunca vai se contradizer. A Bíblia diz que o amor não suspeita o mal. Então, como a Bíblia vai dizer que o amor não suspeita o mal, e diz também que eu não posso confiar no outro. Não, ela não vai contradizer. A Bíblia, quando diz maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que se confia, ele não está falando que faz do braço do seu próximo a sua força, mas diz aquele que faz do seu braço a própria força. Ou seja, ele está dizendo: eu confio em mim. A Bíblia diz sobre outros que dizem: eu confio em cavalo, eu confio em carro, mas eu todavia confiarei no Senhor, que é algo completamente diferente. Eu quero que você entenda isso. Só que no mundo de autoconfiança, onde que nós estamos, no mundo da tecnologia, estamos no mundo da inteligência artificial, onde que ela tem todas as respostas. Hoje você conversa com Bixby, você conversa com a Siri, você conversa com Gemini, e você vai tendo um diálogo, você vai tendo uma noção ali, uma percepção até na sua entonação da sua voz. O celular consegue identificar a sua última conversa. Não sei se você tem esse costume, ele consegue saber se você está bem ou não naquele dia e consegue te dar uma resposta emocional para aquele momento. Então as pessoas elas começam a entender que elas não precisam mais orar, porque tem um ser com a inteligência artificial que vai resolver aquele problema daquele momento. Elon Musk diz que nos próximos anos, esqueci agora a data específica, não precisará mais de trabalhos, porque a inteligência artificial, ela vai estar comandando todo o mercado. Então, se você tem uma inteligência artificial, para que você precisa de Deus? Se não é mais Deus que abre a porta de trabalho, porque você tem alguns contatos que conseguem abrir portas, por que você vai gastar um tempo de oração? Para quê? Se nos dias maus estão conseguindo os melhores remédios, para que você vai exercer a sua fé? Se tem um remédio para acordar, um remédio para treinar, um remédio para dormir, um remédio para se acalmar, um remédio para te deixar eletrizante, tem as drogas que vai deixar você com a dopamina, que é um nível alto, com a sensação de felicidade. Vai ter os remédios. Eu quero que você entenda que eu não estou pregando contra remédio, estou falando sobre aonde você está colocando a sua confiança. Por exemplo, eu conheço uma senhora que ela estava viciada em um remédio. Então, a neta dela, o médico falou: ela não precisa mais desse remédio. Mas um dia que ela não tomava, ela ficava mal. Então, a neta dela mandou manipular alguns remédios de maisena para que ela tomasse. E a partir daquilo ali, ela entendia no cérebro dela que ela estava bem porque ela tomou o remédio. Ou seja, a confiança daquela senhora estava exatamente naquele remédio. Hoje, as pessoas já estão conseguindo mudar o curso do rio. Aquele lugar que não tem um rio, eles conseguem fazer uma transposição para que a água passe naquele lugar. Aonde que não podia mais, eles conseguem colocar uma ponte flutuante sobre o mar. Agora temos várias escalas de aviões. Ou seja, cada dia mais o homem está independente, cada dia mais o reino das trevas está trabalhando. Você não precisa confiar em Deus, você não precisa se humilhar a Deus. Por quê? Para você se
Para você ter um contato com Deus, é necessário que você seja santo. E ser santo é quase impossível. Afinal, nas igrejas estão cheias de pilantras. Afinal, as igrejas estão cheias de pessoas que estão roubando, estão enganando. Por que você vai confiar em igreja? Vai para a sua casa, é o seu particular com Deus. E você não precisa de mais ninguém. Quando você puder, você faz uma doação. Quando você puder, você ajuda alguém. É só você e você, no seu segredo. E nunca aumentou tanto o nível de pessoas sendo ateu. Nunca subiu tanto o nível de pessoas desigrejadas. Nunca teve tantas pessoas desinteressadas. Hoje teve gente que não veio simplesmente que ele falou: eu não estou afim de ir na igreja hoje, eu estou cansado. Eu costumo falar isso várias vezes, porque se a época do coronavírus fosse 3 meses, nós teríamos um grande avivamento, porque os 3 meses, os 90 dias, as pessoas estavam sedentas, estavam desesperadas em suas casas, querendo congregar e não podiam. Faziam protestos: eu quero congregar na minha igreja, eu quero voltar. Mas passou 4 meses, passou 5, 6, agora eu tenho cultos online. Tem gente que fala: pastor, por que você não faz live no culto na hora? Porque tem uns descarados que vai dizer: eu assisti na live. Então a gente lança o quê? A gente lança depois a mensagem, lança depois a pregação, para que as pessoas entendam que a live, o ao vivo, a tecnologia nunca vai substituir o calor do seu irmão que está no seu lado. Você olhar nos olhos, o congregar, você permitir que o irmão te frustre, você permitir que o irmão te magoe, porque você precisa ser amadurecido e você precisa amar. As pessoas estão vivendo nos seus isolamentos. Elas estão vivendo nos seus dias depressivos. Porque afinal Deus esqueceu de mim. E toda oração que eu faço é como se Ele não me escutasse. Mas antes de eu fazer uma oração, eu preciso entender sobre possibilidades. Se existe uma possibilidade, eu oro. Se não tem possibilidades, eu não oro. Afinal Deus não vai ouvir. E Deus trabalha exatamente nas impossibilidades. Tudo aquilo que é possível, homem, você não precisa de Deus. Você precisa de Deus exatamente naquilo que é impossível. Você está conseguindo entender? Você olha para aquele trabalho e diz: é impossível, eu não tenho esse currículo, eu não tenho essa capacidade, e eu não tenho o contato. Fulano de tal tem o contato, fulano de tal tem a possibilidade, fulano de tal tem a capacidade. Era o tempo que os crentes dobravam o joelho no chão e oravam e o céu se abria. Era o tempo que os crentes dobravam o joelho no chão e a terra tinha que voltar um dia, porque alguém com fé tinha acesso a Deus e amor suficiente. Você consegue entender? Para que usar a fé se Deus ele não está te ouvindo? Aí a pergunta hoje das pessoas é: Deus realmente existe? No meio de tantos caos, no meio da terra do João de Deus, na terra do Edir Macedo, do Valdomiro, na terra do bolsonarismo, na terra... vocês estão conseguindo entender, igreja? Eu acho que não. Deixa eu procurar no YouTube a criação de Deus. Aí, uma resposta maleável, não convincente o suficiente, que deixa a Bíblia como um livro criado com vários respaldos de equívocos, criado em tempos e épocas diferentes, fazendo com que o seu coração se endureça, fazendo com que a sua fé fique neutra. Só que as pessoas não entendem que para você construir um caminho é necessário que você confie em Deus. É necessário que você tenha entendimento que foi Deus que te deu, foi Deus que te entregou. E você vai entender que você não vai ter problemas depressivos lá na frente. Você vai entender que você não precisa de remédios. Você vai entender que você precisa andar em uma estrada completamente diferente. Porque não é sobre você criar as oportunidades, mas é sobre você entender
que você precisa de Deus, a sua casa precisa de Deus. Você precisa de Deus, nós precisamos de Deus. A tua alma grita todos os dias: eu quero Deus, eu preciso de Deus. Aí você está dizendo: não, Deus não é sobre Deus, é sobre o meu trabalho. Eu preciso de mudar de trabalho, eu preciso mudar de carro, eu preciso conquistar a minha casa, eu preciso ter o meu filho, eu preciso viajar, eu preciso viver. Louco! Conversa com um milionário em um leito de hospital. E você vai saber. Quando você tiver problemas onde dinheiro não resolve, você vai ver quanto você precisa de Deus. Vocês estão comigo? Existe uma essência no meio disso tudo, mas a tecnologia, a essência da moda, a sociedade diz que você é sucesso a partir do momento que você troca de carro, que você tem uma casa grande, que você consiga viajar, que você tenha as melhores marcas de roupa, que você consiga colocar botox na cara, você consiga puxar a sua cara, colocar os melhores cabelos, aí você agora é feliz. Vocês estão comigo? Você não está entendendo que idiota bestializado você está se tornando. Enquanto você tem um Deus grandão, você está brigando pelos restos das moedas na gaveta. Enquanto você tem um Deus que está aberto para te entregar o universo, para te entregar algo impressionante, abrir uma porta e mostrar qual a realidade de uma quarta dimensão de um céus, de mostrar as revelações. Na hora que ele soprar o perfume dele sobre você, na hora que você sentiu o calor dele passando próximo a você, na hora que você sentiu o verdadeiro abraço dele, não tem nível dopaminérgico, não tem drogas, não tem nada que te ofereça algo parecido. Nada. É nada comparado. Não é sobre o tamanho da tua saia ou o véu colocado sobre a cabeça, ou a nota do violino, ou o sopro do saxofone, ou a escuridão das paredes pretas, ou cinza, ou branca, ou tanto que você fica ajoelhado em um banco. Não é sobre a religião, eu quero que você entenda. É sobre a essência da vida. É sobre o amor derramado por nós. Não é sobre as desculpas que eu estou desanimado, não é sobre estou cansado. Não é sobre eu chegar ali e dizer: eu não aguento mais ser pastor, porque pastor só é perseguido. Não é sobre, eu não aguento mais. E a pessoa do Gabi, não aguento mais tocar esse teclado, cantar essa música. A igreja não sente. Tu está cantando para Deus ou para a igreja? Me diz. Porque a igreja está fria, mas tu está como? Porque problemas são as desculpas. A Bíblia diz, no capítulo 24 de Mateus, verso 12, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Então cuide da sua fé para que você não seja o tal. Não é sobre eventos, igreja. Não é sobre a mega igreja. Hoje quem vai estar aqui? Fernandinho vai vir? Sim. Fernandinho, excepcional, esse treme todo vendo Fernandinho, homem é Deus purinho, mentira. Eu não estou dizendo que Fernandinho não seja um homem de Deus, por favor. Eu senti Deus, você sentiu nada, você era louco, um fã. Porque vai vir um pastor, não sei das quantas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos Estados Unidos. Vai vir um ET que sabe pregar. Aí sim. Porque a sua fé não está mais em Deus, está naquele que está segurando o microfone. A católica adora imagem de escultura, mas a igreja aprendeu a adorar pastores e cantores, e são movidas por isso, são carregadas por estes eventos. E no fundo você está uma pessoa engessada, não consigo acreditar em mais nada. Eu não posso verbalizar isso, que eu não acredito em mais nada. Mas o seu consciente está dizendo: por que você está de olho fechado? Você não sabe nem por que você está orando. Por que você levantar a sua mão
Você nem sabe por que você está adorando. Porque essas mensagens, elas estão infiltradas, estão escritas na pedra do teu coração. E é nesse momento que você precisa reconstruir a sua fé. É nesse momento que você vai entender cristãos birrentos, cristãos brigando por nada, cristãos cheios de birras, cristãos... Ah, meu Deus do céu, por favor, acorde. Acorda, abre os seus olhos, entenda o que está acontecendo diante da sua... O que está acontecendo? Não é sobre o ambiente, não é sobre o líder, é sobre você. É sobre você. É você que precisa acordar, é você que precisa entender. Para de querer punir Deus. Ah, eu não vou mais nisso, eu não faço mais aquilo, eu vou entregar aquilo, eu vou fazer do meu jeito. É você que se ferra no final. Porque quem fez o pacto um dia com você foi Ele. Quem levantou a mão um dia para você foi Ele. Foi você, não foi Ele. Tem gente que vai fazer o que quiser, mas nunca Deus vai cobrar dele, porque ele nunca fez um pacto com Deus, mas você fez. Você não precisava fazer, mas você fez. Você se batizou, você prometeu. Você falou algumas palavras antes de ser mergulhado naquelas águas. O pacto foi selado. Satanás nunca mais vai deixar você em paz. Eu quero que você entenda. Você tem um selo desenhado em suas costas. E todo o reino das trevas consegue enxergar. Ali vai um filho de Deus. Toda vez que eu vejo alguém deitado, drogado ao chão, ali é um momento prazeroso de Satanás. Por quê? Porque ele diz, ali está a imagem e semelhança do Pai, jogado na sarjeta. Não é mais sobre você. Não é mais sobre você. Não é mais sobre você. É sobre o reino. É sobre um tempo necessário de você abrir o seu coração. Minha pergunta para você essa noite é: no que está baseada a sua fé? No que está baseada a sua fé? Nas possibilidades? O que é que mexe a estrutura do teu coração? Sua fé, ela não pode morrer. A sua fé não pode morrer. Eu quero que você entenda, o homem é capaz de fazer o seu próprio caminho. Mas é um caminho de solidão, é um caminho que ele não está atrelado ao caminho de Deus, porque o homem não pode fazer nada parecido com aquilo que Deus faz. O homem capaz, ele pode fazer um caminho dele de sucesso. Ele pode construir as coisas dele. E vou te falar um negócio. A maioria das pessoas que constrói algo não é porque ela tem prazer em ter aquelas coisas. Mas a maioria é para provar para pessoas que ela é capaz. Isso é terrível, porque nunca vai satisfazer o coração dela. Porque o coração dela tinha um trilho, tinha algo específico que Deus construiu para ela, e ela seria feliz exatamente fazendo aquilo que Deus fez, mas ela precisa sair do caminho dela para provar para alguém, para um tio que o rejeitou, para um irmão, para um vizinho, para alguém, para um chefe de trabalho, para poder passar na cara. E isso é triste demais. Isso é terrível, porque faz a pessoa perder a essência, faz a pessoa perder o DNA dela, faz a pessoa perder a identidade, perder o propósito. Mas a minha pergunta para você é: você ainda depende de Deus? Vamos lá. Faça uma análise rápida aí dos seus últimos 2 meses. Aquela vaga lá que não deu certo, quanto você confiou em Deus? Alguém prometeu, alguém disse que ia facilitar. Aquela oportunidade, aquele diagnóstico, o médico era bom. O remédio que ele passou era muito bom. Ele falou que mais de não sei quantas pessoas se deu certo com esse remédio. Pergunta para a pessoa do lado: você ainda depende de Deus?
Você ainda depende de Deus? Amém. Glória a Deus, depende. Vamos lá. Vocês estão comigo? É necessário você entender aonde está o seu coração nessa noite. Deus trouxe aqui para poder analisar junto com você aonde está o seu coração, aonde está a sua fé. É tempo de reconstruir. Se você está depressivo é porque você está com excesso de passado. Se você está estressado é porque você está com excesso de presente. Se você está ansioso é porque você está com excesso de futuro. Esse dia eu estava estressadão ali, culto, me deixa, sabe? O reloginho bateu aqui 100% de estresse. Falei, opa, aqui, Alexandre. Culto, a gente quer que funcione, a gente quer que... E aí eu falei, rapaz, que negócio é esse? Nunca mais esse trem vai bater nesse nível aqui. Comecei a respirar, comecei a glorificar a Deus. Falei, desgramado, quer dizer que tu estava assim, é? Não quero isso mais não. Aqui é um lugar que eu tenho que vir para adorar o Senhor. Eu vou te falar um negócio. Não vai bater mais esse nível não, no nome de Jesus. Chego ali agora, começo a levantar minha mão, começo a adorar o Senhor. E vamos, porque excesso de presente. O culto tem que funcionar, o culto tem que fluir. Vamos lá, vamos intensificar. Excesso de presente. Às vezes você está numa bad esses dias que você nem sabe. A tristeza vem soprando no seu coração. Corpo pesado, sem vontade de levantar da cama para ir trabalhar. Aí você olha, parece que a vida de todo mundo está dando certo. Música alguma tem sentido na tua vida. Como se as coisas tivessem perdido o sabor. E o seu cérebro dando sugestões o tempo todo para você mexer no celular. Para você olhar os rios do seu celular, olhar vídeos no TikTok. Para você fugir da realidade. E de repente você se lembra de um tempo que você era feliz quando você não tinha nada naquela casa. Quando ainda você estava na sua infância e parecia que era muito melhor que hoje, sendo que naquele tempo você sonhava sobre o tempo que você vive hoje e você não está dando valor. Por quê? Excesso de passado. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. Daqui a pouco você está ansioso, comendo igual um louco ou sem fome, depende do tipo de ansiedade. Você está lá e de repente aquilo está roubando a sua energia. Você não está conseguindo se concentrar em nada aqui. Você levantou, você não sabe se você dobrou a roupa de cama, se o seu celular está na sua mão ou não. Você não sabe se escovou os dentes ou vai escovar ainda. Você não sabe onde está o pé da meia, porque você já colocou os 2 pés de meia no mesmo pé. Está ali ansioso, não está vendo o que está acontecendo. Excesso de futuro. E quem está nesses 3 níveis não está confiando em Deus. A partir do momento que eu entrava naquele lugar e meu nível de estresse aumentava, eu não estava confiando que esse culto era para Deus. Você está vendo como é rápido você ser roubado? Qual é a coisa que Satanás mais tem prazer em roubar? Já falei milhares de vezes. Celebração. Ele jamais vai poder celebrar, ele jamais vai poder cultuar, ele jamais vai poder adorar. E nós podemos celebrar as nossas conquistas. Vamos lá, o que deixava Kiko triste com Chaves, sabe o que era? Era a alegria do desgramado do Chaves, daquele algodão doce, daquele pirulito. Kiko podia comprar qualquer coisa a qualquer hora. Você consegue entender? Uma ilustração boba aqui, não pode virar meme depois, misericórdia. Vamos lá, vocês estão comigo? Porque tem gente que nunca vai entender a satisfação do trem de fazer aquilo, a alegria de conquistar, o sorriso no rosto. Você só quer provar para você mesmo, para o menino perdido que um dia foi abandonado e esquecido, ou mal amado pela família. Aí você quer provar para esse menino que nem existe mais, que você conseguiu. Seja feliz, gente. Aprenda a glorificar. Aprenda. Igreja, eu vibro demais com as minhas conquistas, cara. Sabe, eu gosto, eu levanto, eu grito na rodovia, eu levanto a mão e dou um uhul. Porque, cara, eu consegui, glória a Deus. Tem gente que não, que o prazer é mostrar para alguém, não vê a hora.
por favor, se alegre pelo alimento que você tem na mesa. Se alegre pela oportunidade da porta de emprego, a porta de estudo, a porta abriu. Vamos lá. Deus, tu és fiel demais, obrigado por esta possibilidade que o Senhor me deu. Não foi o contato, não foi a sorte, foi o Senhor que foi generoso, mesmo eu sem merecer. Eu mereci o inferno, mas o Senhor me deu esse trabalho, o Senhor me deu essa casa, o Senhor me deu essa essência, o Senhor me deu a saúde. Isso é celebração. Agora você fica numa bad com coisa que você nem está preparado para receber, não tem nem maturidade para ter. Vamos lá. E a mensagem começa agora. Vocês estão comigo? Fechar ela em 10 minutos aqui. A Bíblia fala sobre um cara. Jesus, ele está dando, na verdade, contando uma parábola sobre um cara que ele era feliz e consciente na casa do pai e não sabia porque estava no subconsciente. Ele estava infeliz, inconsciente no mundo curtindo. Ele estava infeliz, inconsciente no ambiente dos porcos. Eu quero que você entenda, eu estou falando sobre o filho pródigo. Eu quero que você entenda, quem estava no ambiente errado ali não eram os porcos, era o filho pródigo que estava no lugar errado. Você consegue entender? Os porcos estavam na felicidade deles, porque ali era o ambiente deles. Tem ambiente que não te cabe mais. Tem ambiente que não perdeu. Deus tem que entender, tem alguns ambientes que você entra e o Espírito de Deus fica na porta, porque aquele lugar não pertence a Ele. Ele vai te dar dicas, Ele vai te dar sinais, Ele vai dizer: ei, eu só vou até aqui. Daqui para frente é por sua conta. Você vai entrar? Quantas pessoas eu já ouvi testemunho antigamente: eu vou pedir licença para o Senhor só agora que eu vou resolver uma parada ali. Chegou lá, peteco, caiu. Tinham pedido licença ao Espírito de Deus. Você consegue entender? O ambiente ali era o ambiente dos porcos. Quem estava no lugar errado era o filho pródigo. Então inconscientemente ele estava infeliz. E consciente também ele estava feliz. Perdão, conscientemente ele estava infeliz. Então vamos lá. Inconsciente ele estava feliz na casa do pai. Ele saiu. Inconsciente ele estava infeliz para curtir. Ele perdeu. Consciente ele estava infeliz comendo as alfarrobas, querendo comer as alfarrobas do porco. E consciente ele ficou feliz quando voltou para a casa do pai. Mas eu quero que você entenda nessa noite que o momento de reconstrução é exatamente isso. Quando ele saiu da casa do pai, ele foi viver como se não houvesse amanhã. Eu imagino ele saindo da casa do pai, sabe? Ele olha a casa cheia de regras, a casa onde que o pai estava mostrando que era necessário criar um caráter, a casa onde que o pai dele estava falando que o limite era até tal lugar. Então ele fala: meu pai, é o seguinte, eu quero viver, cheguei na minha idade, me dá a minha herança. Ora, era de costume na época, quando um filho pedia sua herança, ele podia receber. Então o pai dele naquele dia, com o coração partido, entrega o que é dele. Mas eu quero que você entenda que o pai dele não estava preso aos valores que estava liberando na vida dele, mas era sobre saber que o filho dele estava saindo debaixo da proteção dele, sem estar pronto para isso. E nunca vamos estar maduros o suficiente para sair debaixo da proteção do pai. Não desse pai a qual a Bíblia está representando aqui, o Pai Celestial, o Pai dos céus, não o terreno. É por isso que Jesus ensina: Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo: olha, a referência é o do céu, não é o da terra. Porque se algum dia você foi frustrado, magoado, esquecido pelo seu pai, ele não é comparação com o Pai verdadeiro, que é o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso. Então o Pai dá todo. Eu imagino, vamos lá, igreja. O pai triste, dando para ele toda a herança, dando para ele as riquezas.
O irmão dele indignado, porque olha, um filho que não sabe honrar, completamente bolado, dizendo: eu estou ficando sozinho para poder fazer as funções que eu e ele tinha que dividir, porque eu tenho que cuidar do meu pai. Um pai entristecido, mas você vê um filho pródigo com um sorriso de canto a outro, dizendo: a partir de hoje os limites para mim não existem mais. A partir de hoje meu pai não manda mais em mim. A partir de hoje eu não tenho que ver mais a cara feia do meu irmão. A partir de hoje eu estou livre. Eu imagino ele saindo pela estrada fora, eu cantando alegre, todo pulando, todo: tô livre! Meu lindo! Vamos lá. Só que eu vou te dizer um negócio. A curtição vai. E putz. E aí cheio de amigo. Rapaz, isso aqui que é amigo. Meu irmão só andava com aquela cara de nádegas. Agora aqui meu amigo, ó, isso aqui que é amigo de verdade. Não, morro por você, pulo na bala. É você, passa o cartão aí para poder descer aquele combinho de uísque. Ah, não, claro, meu amigo. Você é meu amigo, o que é meu é seu. E toma, e vai. Só que eu vou dizer um negócio para você. O problema dele não veio porque a crise chegou. O homem, ele precisa de Deus. O ser humano, ele precisa de Deus. O vazio dele foi aumentando. Ele falou que a vida só não é curtição. Foi batendo aquela bad, batendo aquela pressão sobre ele. Os ombros deles foram se dobrando. Aquilo não tinha mais, a bebida não tinha o mesmo sabor. Ele sabia, no fundo da alma dele, o coração dele chamava pelo aquele abraço do pai. No fundo, ele queria receber aquele limite novamente do pai. Ele sabia que o coração dele pertencia ao pai. Então tinha que aumentar cada vez mais as doses de bebida para ele esquecer do pai. Tinha que aumentar as doses de droga para ele esquecer do pai. Tinha que aumentar o nível de orgia para ele esquecer do pai. E nada estava bom. Até um dia que a graça do Senhor veio sobre ele. Como assim a graça do Senhor? Veio uma crise. E aqui eu quero que você entenda. Às vezes vai ser necessário os fracassos da sua vida para você entender que o seu caminho precisa ser redirecionado, precisa ser reconstruído. É por isso que tem gente que nunca vai conseguir restaurar o casamento. É por isso que tem gente que nunca vai conseguir restaurar a sua vida. Tem gente que não vai conseguir restaurar a sua vida financeira, porque ela não entendeu que o fracasso é uma oportunidade de Deus, dizendo para ela: eu estou cuidando de você, estou te levando para o próximo nível. O fracasso é Deus dizendo: olha, isso aqui está acontecendo porque eu quero te trazer de novo para o centro da minha vontade. O fracasso não é uma punição, mas é uma oportunidade. Vocês estão comigo? Até o fracasso de Deus coopera para o seu crescimento. Sim, o fracasso de Deus. Não que Deus fracassou, mas uma permissão. Mas é sobre Ele te soprar para um caminho. Ali começou uma época de crise. Eu quero falar outra coisa aqui. Ele só estava na crise porque ele saiu da rota profética e foi criar o seu próprio caminho. A crise não chegou na casa do pai dele. Vamos lá, vocês estão comigo? A escassez não chegou à casa do pai dele, mas ele estava fora da cobertura. Vamos lá, vocês estão comigo? O que é viver longe do pai? Viver longe do pai não é só sobre você estar debaixo do mesmo teto, mas é sobre obediência. Porque você vê quando ele volta, ele quer voltar como um servo. Só que o servo não tem a mesma responsabilidade de filho. Então o pai olha para ele e diz: você não serve para mim como servo, você serve para mim como um filho. Tem pessoas que estão querendo fugir das suas obrigações, que um dia se comprometeu com Deus, porque ele não quer mais a obrigação de filho, ele quer apenas ser servo. Quando chega no nível de intimidade de Jesus com seus discípulos, ele diz: eu agora não chamo mais vocês de servo, eu agora chamo vocês de amigo. Ele diz: porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas os amigos, eles vivem de intimidade. Quando a Bíblia diz que Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o próprio Deus chega na casa de Abraão e diz: ei, porventura ocultaria eu do meu amigo essas coisas?
Amigo tem informação privilegiada. Amigo tem proteção. Amigo tem diálogo. O diálogo de Abraão foi: se tiver 50 justos no seu destaque. Não, certamente não. 45, 30, 35, 1. Vai lá, vai buscar. Vai buscar seu sobrinho Ló. Vocês estão conseguindo entender? Você está pronto para sair debaixo da cobertura de Deus? Eu te pergunto. Você está pronto para andar sozinho? Tem uma hora do fracasso que a ficha cai. Quando o filho pródigo ele está em um terreno completamente errado. Meu Deus do céu. Hoje eu pregaria aqui até meia-noite, igreja, mas já estou encerrando, tá bom? Quando ele entende que ele está se misturando com os porcos, o cheiro dele já é parecido com os dos porcos. Alguém olhou para ele e teve piedade dele, entregando para ele as cocheiras dos porcos. Entenda que o amor do mundo é diferente do amor do pai. Mesmo ele traindo o pai, gastando toda a herança, o pai dele volta para ele e dá anel, dá roupa, a melhor. E tem uma. O pai dele não fala, vai buscar um novilho. Ele não fala um novilho. Ele fala, vai buscar o novilho. Desde o dia que ele saiu da casa, o pai já começou a servar o novilho e disse, eu estou esperando o meu filho. E vou esperar ele em grande estilo. Eu vou esperar ele em festa. O pai dele não tinha uma raiva para poder perdoá-lo. O pai dele não tinha um ódio ou um sentimento de traição. O pai dele era alguém resolvido, é Deus. Você consegue entender esse amor tão grande? Você consegue entender? A ficha dele cai, o fracasso chegou. Ele fala, eu irei ter com meu pai. Lá os servos vivem melhor do que eu estou aqui. Eu vou voltar. Quando a ficha dele caiu, ele volta. Só que este é um caminho muito difícil, o caminho do retorno. O caminho da reconstrução é terrível, porque ele começa a voltar, e aí agora conjecturando, eu imagino ele, meu irmão irá me humilhar, meu irmão irá passar coisas na minha cara, eu serei igual um escravo, e serei escravo do meu irmão também, porque eu voltarei como servo, servo significa escravo, eu voltarei como escravo, eu voltarei como jornaleiro. E Satanás dizendo, no caminho não vale a pena. Não vale a pena ser humilhado aqui, você consegue reconstruir o caminho sem o seu pai, você já sabe como fazer, você já sabe como administrar, você precisa só disciplinar. Está conseguindo entender? Tem gente querendo reconstruir a vida com o palpite de um coach. Tem gente querendo reconstruir a vida com um medicamento. Tem gente querendo reconstruir a vida fazendo exercícios. Eu não estou anulando essas coisas, eu quero que você entenda. Jamais. Mas algo gritava mais forte no coração dele. Era o amor do pai, indo buscar ele nas profundezas, dizendo, filho amado, estou te esperando. Alguma coisa no íntimo do coração dele dizia, eu irei ter com meu pai, eu irei ter com meu pai. O pai dele estava aguardando ele mais do que ele estava aguardando chegar. Porque o pai dele avistou de longe ele. A Bíblia diz que o pai o avistou de longe. O pai dele já estava na porta esperando. Hoje é o dia do reencontro. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia que eu levarei ele para um nível diferente. É necessário ter mudança, é necessário você entender que você precisa voltar, é necessário você entender que Deus não está feliz com você jogado ao chão, Deus não está feliz com essa vida apertada, com essa vida opressa que você está vivendo, Ele aguarda o seu retorno. É necessário você voltar a adorar, é necessário você voltar a ir para o monte sozinho. Lembra aqueles dias que você só queria ter encontro, você não precisava de movimento, você não precisava de alguém te chamando, você apenas
queria a presença, você queria adorar, você se ausentava, você entrava no carro, você chorava, você cantava, você adorava, você não estava envolvido com as coisas, com as oportunidades, com as políticas, com as ideologias, com a fábrica, com os seus sonhos pessoais, mas era sobre Deus. Volte para o Pai. Volte para o Pai. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Hoje é a noite de reconstrução. Aleluia.